Meus amigos, Shavua Tov, com muita alegria, esse vídeo vai referente a Parashá Korach, que é uma Parashá que traz um marloquet, uma disputa, né? uma complicada decisão e questão entre Moshe Rabbeinu e Korach, que era parte da sua própria família. E que esse vídeo seja para a Refuah Shlema de Itzhak Meir Ben Noemi e de Habiba Bat Esther. E todos os israelim que estão agora nesse processo de recuperação de saúde em Israel e também para fortalecimento de todo o Estado e também um Todá Lechá ao Boreolão, um agradecimento, uma rodá pelos Nissim Veniflaot, os milagres revelados e maravilhosos na terra de Israel. Então nessa paraxá nós temos algo muito interessante, que é o que traz para nós, o que nos ensina o contrário de uma amidá positiva, o contrário de uma boa amidá, que é uma amidá negativa, o que nos ensina a inveja. Então Cora teve inveja de Moshe Rabbeinu, de Aharon HaKohen, em relação a serem os líderes do povo, e ele teve uma disputa em relação a um ponto de vista, sobre um determinado ponto, e existe uma halachá que fala com que nós temos que seguir os sábios da nossa geração, independente se em um determinado momento a gente acha pertinente ou não aquilo que eles decidem, a gente tem que receber a tradição e respeitá-la. Por mais que a gente não possa compreender, a gente tem que assim seguir. É o que nos ensina a Torá Kedushá, inclusive o Shulchan Aruch. Claro que a gente tem uma diversidade de opiniões, isso é permitido, a gente pode ter a nossa opinião, embasar a nossa opinião, tratando como traz o Talmud, principalmente o Bavli, que ele é composto de pilpulim, ou seja, de disputas sobre um determinado ponto de vista. Quando os sábios disputam com o seu embasamento, a sua abordagem e perspicácia, entretanto, quando um sábio ele perde, outro ganha, ninguém sai perdendo, todos ganham porque existe um levantamento de opiniões e de perspectivas e prismas sobre um determinado ponto. É isso que nós temos que ver. Contou hoje, enquanto realizamos algo muito bonito, que é esse contato entre Israel. Durante a Seudat Shlishi, o Rosh Kolel da Beit Yaakov, da congregação Sefaradi, Beit Yaakov, o rabino Noah Misham, rabino jovem, mas com conhecimento muito vasto, ele trouxe para nós uma relação, uma pequena história de como se desenvolve a inveja e de como a gente pode combatê-la e transformar aquilo que poderia ser algo grosseiro, que é essa característica negativa, em algo positivo. Então, primeiramente, o que é permitido em relação à inveja? É permitido que a gente tenha uma admiração sobre uma determinada pessoa, sobre um determinado ponto. Por exemplo, eu admiro o fulano de tal, ou a fulana pelo seu desenvolvimento na área de trabalho, pelo seu conhecimento, pela forma como vive a vida, adquire o conhecimento e aplica-o. Isso é positivo, você vê um referencial positivo e você sente uma vontade de ter essas características, de ter essa capacidade de compreensão, de conhecimento, etc. Isso é permitido. Os brasileiros chamam isso de inveja branca. Eu vejo isso como uma conexão com o referencial em relação à pessoa. Porque a inveja nunca é branca ou negra, a inveja não tem cor. A inveja, quando acontece, ela acontece com todo o tremor, seja de um corpo, de uma mente, seja de quem mente ou de quem é relutante ou reluzente. Então, com esse pequeno poema de bate-pronto que aqui eu fiz, o que eu quero dizer para vocês é que a inveja não tem uma causa aparente, não tem um porquê quando ela se manifesta. Muitas das vezes é por uma pequena besteira que vai tomando proporções maiores. Então, nós temos que entender que existem pessoas formidáveis e cada pessoa tem a sua particularidade, nenhuma é maior ou menor do que a outra. Uma pessoa sabe fazer algumas coisas que outra pessoa não sabe fazer, e é isso que a gente tem que compreender. Então,
o Rabino Noam Misham, ele trouxe que em Israel tinha um Avrer que ele recebia bullying, ou seja, um outro Aver maltratava ele, e ele acabou por se desconectar do kollel dele, do judaísmo, porque ele ficou muito triste. Imagina, se eu estou indo estudar a Torá, eles ficam fazendo bullying comigo, então isso não é algo que eu quero fazer da minha vida, isso não é correto. Então, ele foi para a Inglaterra, lá onde morava o seu tio, e lá ficou. Seu tio é médico. Então, se passou muitos anos, e esse Avrer estava com o pai doente, ele precisava de cuidados específicos, existia somente um médico que poderia ajudá-lo, que era especialista nessa área, que era a questão interna de rins, etc., que era o tio desse outro Avrer que estava na Inglaterra. Esse Avrer que chutou o balde se chama Yossi, e o outro Avrer que, assim, fazia bullying com ele, se chamava Isaac. Então, depois de 10 anos, eles se encontram, não se reconhecem, e como ele foi correndo para poder levar o pai para o hospital, ele não conseguiu levar um amigo ou tradutor, então o médico que ia cuidar do caso dele chamou então o sobrinho que era fluente em hebraico, porque passou um tempo em Israel. E ele começou a explicar como seria a cirurgia e foi um sucesso. Enquanto ele esperava o Avrer, ele lembrou que ele conseguiu memorizar algumas Mishnayot de cabeça, ele começou a repassar. E o Yossi viu o Avrer fazendo isso e falou, puxa vida, alguns anos atrás eu estudava. Eu posso estudar com você? E o Isaac falou assim, mas são Mishnayot de cabeça, o Yossi, eu lembro de algumas. Então, exatamente, eles começaram a pontuar aquilo que eles tinham estudado sobre um determinado ponto. Pois bem, e aí ele falou, poxa vida, você sabe hebraico, você consegue puxar de cabeça o estudo que você fez de Mishnayot de alguns anos atrás, que você não vai para Israel. Então ele contou que tinha um Avre que sempre perseguia ele, então ele se desmotivou. Já que esse estudante perseguia tanto ele pensou assim, que não era o caminho dele. E naquele momento, Isaac chorou e pediu perdão, desculpas, porque ele era muito imaturo. Mas olha só o que um pequeno ato fez. O outro Avrer, ele deixou todo o estudo, o outro estudante, por causa de uma brincadeira, às vezes sem graça. Então ele pediu perdão e pediu para que quando ele achasse pertinente voltar para Israel. Pois bem, recuperação da cirurgia, um sucesso. E eles estavam em Petah Tikva e num Stipla, que é um tipo de sinagoga que é um minyan atrás do outro, ou seja, são vários minyanim na estrutura. E o Isaac viu o Yossi por lá, já de kippah, tudo. E ele falou, puxa vida, você em Israel? Ele falou, pois é, eu resolvi fazer techuvá e voltar. Então, a inveja, ela parece dura, transgressora, mas se você faz techuvá e se você se arrepende, você transforma essa inveja num mecanismo de aprendizado e de aperfeiçoamento. Então, o que traz para nós em relação a Parashá Korah, daquele que recebe a inveja ou daquele que a tem, aquele que a tem que entender que ele precisa trabalhar essa inveja. É muito difícil a pessoa manifestar que sente inveja de algo ou de alguém, porque isso é muito próprio, muito interno. Então, existem alguns mecanismos que vão desde a terapia, seja ela junguiana, freudiana, como traz a própria psicologia, ou seja, o trabalho constante de desenvolver as suas midot. Porque, por mais que uma determinada pessoa adquira um conhecimento no sagrado, se ela não tem o que a tradição, o que o nosso mestre Israel Salanter traz e diz que é Dere Eretz, não tem como ela conseguir fixar uma semente para que traga frutos. Ela fica sempre passando próximo ao que seria uma fertilização, a frutos. Ela vê as coisas acontecendo, mas nada acontece com ela de verdade. De verdade, uma pessoa que toma uma medida assim,
ainda não tem a força espiritual dentro dela. Ela não carrega a tradição. E a pessoa que sofre, ela tem que ser forte e continuar um passo após o outro, como continuou Moshe Rabbeinu e Aharon HaKohen. E no decorrer da Parashá, a gente percebe até na própria Haftará que os filhos de Korah, eles se arrependeram no momento que eles foram tragados pela terra. E uma determinada pessoa pode ser tragada por uma má ação, mas naquele momento, se ela fizer techuvá, se ela se arrepender, naquele determinado ponto, ela pode continuar. O Sefer Tehillim, o livro de Salmos, ele é composto de muitos mestres. Todos nós temos, quando a gente fala Tehillim, temos a ideia de Davi Hamelech. Todos nós temos uma percepção de que é Davi Hamelech. Mas Mizmor Leon HaShabbat, ou seja, um salmo de Shabbat, o primeiro que escreveu foi Adam Rishon, seguido de Asaf, Moshe Rabbeinu, Binei Korah, os filhos de Korah, Davi Hamelech, Shlomo Hamelech, e todos eles têm algo a acrescentar. Mesmo que uma pessoa que sinta inveja, que ela veja essa inveja como um mecanismo de crescimento para ela. E aquele que recebe saiba que se você está recebendo críticas, é porque você está brilhando. Então, continue a brilhar. Aquele que assim a recebe críticas, e aquele que a faz, saiba que você pode parar de fazer esse mecanismo de ataque e passar também a brilhar. Só coisas boas, boa semana.